Imaginem por um momento a sensação de ter sua vida virada de cabeça para baixo em questão de minutos, de passar de uma mulher respeitada na comunidade para ser considerada uma vergonha para toda a família, de ver o homem que amava há 15 anos se transformar no seu pior pesadelo. Essa é exatamente a realidade que vou compartilhar com vocês hoje, e posso garantir que cada palavra que vou falar aconteceu de verdade na minha vida. Meu nome é Dolores, tenho 67 anos hoje, e há 3 décadas carrego uma história que mudou não apenas a minha existência, mas destruiu completamente 2 famílias inteiras. Uma história sobre como o destino pode ser cruel quando menos esperamos, sobre como a paixão pode nos levar a tomar decisões que jamais imaginamos ser capazes de tomar. E, principalmente, sobre como um único dia pode arruinar para sempre a paz de uma cidade pequena do interior de Minas Gerais. Era 1994, eu tinha 37 anos na época e era casada com Antônio há 15 anos. Ele trabalhava como contador numa empresa de mineração e eu era professora primária na escola municipal da nossa cidadezinha. Morávamos numa casa simples, mas aconchegante, onde criamos nossos 2 filhos, Marina, de 12 anos, e Paulo, de 9. Nossa vida era tranquila, previsível, daquelas que todo mundo no interior considera exemplar. Íamos à missa todo domingo, participávamos das festas da igreja, e eu era conhecida por toda a cidade como uma mulher séria, dedicada à família e aos estudos das crianças. Mas existe algo que aprendi na vida. Por mais que tentemos controlar nosso destino, sempre há forças maiores trabalhando contra nós. E foi exatamente isso que aconteceu quando Rodrigo chegou à nossa cidade. Ele tinha 29 anos, era engenheiro civil e veio trabalhar numa obra de ampliação da escola onde eu lecionava. Alto, moreno, com aquele sorriso que fazia qualquer mulher perder o prumo, Rodrigo tinha algo diferente dos homens da nossa região. Ele falava sobre lugares distantes, sobre sonhos grandes, sobre uma vida que eu nunca havia imaginado ser possível. No começo, nossos encontros eram puramente profissionais. Ele precisava conhecer a estrutura antiga da escola para planejar a ampliação. E como eu era a professora mais antiga, fui designada para acompanhá-lo nas visitas técnicas. Caminhávamos pelos corredores, ele medindo paredes e calculando espaços, enquanto eu explicava como funcionava cada ambiente. Mas conforme os dias passavam, nossas conversas foram se estendendo além do trabalho. Ele me perguntava sobre a história da cidade, sobre as pessoas, sobre minha vida. E eu, que há anos não tinha com quem conversar sobre assuntos que não fossem conta para pagar ou reunião escolar, encontrei em Rodrigo um ouvinte interessado. As primeiras semanas foram inocentes. Rodrigo alugou uma casa pequena na rua de trás da escola e sempre que ia trabalhar, passava pela minha sala para cumprimentar. "Bom dia, professora." "Dolores", ele dizia com aquele sorriso que já começava a mexer comigo mais do que deveria. Eu respondia educadamente, mas por dentro sentia uma agitação que não experimentava há muitos anos. Era como se algo dentro de mim, que estava adormecido há décadas, tivesse despertado de repente. Antônio, meu marido, estava cada vez mais distante. O trabalho na mineradora estava difícil. Ele chegava em casa cansado, mal falava conosco durante o jantar. E depois se trancava no escritório até tarde da noite, fazendo as contas da empresa. Nossas conversas se resumiam a assuntos práticos. Se as crianças estavam bem na escola, se havia algum problema em casa, quando seria a próxima reunião de pais. A paixão, o carinho, a cumplicidade que tivemos no começo do casamento pareciam ter evaporado completamente. Dormíamos na mesma cama, mas éramos como estranhos dividindo o mesmo teto. Foi nesse contexto de vazio emocional que Rodrigo começou a ocupar um espaço cada vez maior nos meus pensamentos. Durante as aulas, eu me pegava olhando pela janela, esperando vê-lo passar. Durante as noites, enquanto Antônio trabalhava em silêncio, eu ficava imaginando como seria uma conversa verdadeira com alguém que realmente se interessasse pelo que eu tinha a dizer. E quando finalmente adormecia, Rodrigo invadia meus sonhos de uma forma que me fazia acordar com o coração acelerado e uma sensação de culpa que tentava ignorar. O primeiro momento em que percebi que meus
Sentimentos haviam ultrapassado qualquer limite aceitável. Foi numa tarde de sexta-feira. Rodrigo apareceu na minha sala depois que todas as crianças já haviam ido embora e disse que precisava verificar algumas medidas na parte antiga do prédio. Quando chegamos ao porão, onde ficavam guardados materiais antigos e documentos da escola, ele tropeçou numa pilha de livros e acabou esbarrando em mim. Por alguns segundos, ficamos muito próximos e pude sentir o perfume da colônia dele, o meu numse, calor do seu corpo, a respiração dele no meu rosto. Meu coração disparou de tal forma que tive certeza de que ele podia ouvir as batidas. Desculpa, professora, ele disse, mas não se afastou imediatamente. Ficamos ali, olhando um nos olhos do outro, e eu soube naquele momento que estava perdida. Não era mais apenas uma atração inocente ou um interesse passageiro. Era algo profundo, avassalador, que estava tomando conta de mim de uma forma que eu não conseguia mais controlar. Quando ele finalmente se afastou, eu mal consegui falar. Disse alguma coisa sobre não ser problema, que eu estava bem, mas minha voz saiu trêmula e ele certamente percebeu. A partir daquele dia, a tensão entre nós se tornou quase insuportável. Qualquer encontro casual nos corredores da escola virava um momento carregado de significados. Qualquer conversa profissional tinha entrelinhas que nós dois entendíamos perfeitamente, mas que não ousávamos expressar em palavras. Eu comecei a me arrumar, mas quando sabia que ele estaria na escola, escolhendo roupas que realçassem minha silhueta, usando um batom mais vivo, soltando o cabelo que normalmente prendia num coque rígido. As crianças da minha turma começaram a notar que eu estava diferente. Tia Dolores está mais bonita, disse uma aluna durante o recreio. E aquela observação inocente me fez perceber o quanto eu estava mudando por causa de Rodrigo. Em casa, Antônio não notava nada. Ele continuava na sua rotina de trabalho, jantar e escritório, completamente alheio à tempestade emocional que eu estava vivendo. E talvez tenha sido exatamente essa indiferença dele que me levou a tomar a decisão mais impulsiva e destrutiva da minha vida. Era uma quinta-feira chuvosa do mês de julho, quando tudo mudou definitivamente. Rodrigo apareceu na escola no final da tarde, molhado pela chuva, dizendo que havia esquecido alguns papéis importantes na sala dos professores. Como eu sempre ficava até mais tarde corrigindo provas, estava sozinha no prédio quando ele chegou. Ofereci uma toalha para ele se secar e quando ele tirou a camisa molhada para se enxugar, perdi completamente o controle sobre meus impulsos. Naquele momento, todos os meses de tensão acumulada, toda a solidão que sentia no meu casamento, todo o desejo que havia reprimido explodiu de uma vez só. Olharam para vocês que estão me ouvindo agora. Eu sei que muitas de vocês podem estar julgando minhas próximas palavras, pensando que eu era uma mulher sem caráter, sem princípios. Mas peço que tentem se colocar no meu lugar. Uma mulher de 37 anos que há anos não se sentia desejada, que vivia numa rotina sufocante, que de repente se viu diante de um homem que a fazia se sentir viva novamente. Não estou justificando o que fiz, apenas explicando como uma pessoa pode chegar ao ponto de perder completamente o controle sobre seus atos. Quando me aproximei dele com a toalha, nossos olhares se encontraram de uma forma diferente. Havia uma intensidade, uma promessa não dita que ambos reconhecemos. Ele estendeu a mão e tocou meu rosto com uma delicadeza que fez minhas pernas tremerem. Dolores. Ele sussurrou meu nome de uma forma que ninguém havia falado em anos. E antes que pudéssemos pensar nas consequências, nos perdemos num abraço que varreu todos os meus princípios morais numa questão de segundos. Naquela tarde chuvosa, na sala dos professores da escola municipal, onde eu havia ensinado centenas de crianças sobre valores e bom comportamento, cometi o primeiro de uma série de erros que destruiriam minha vida completamente. Rodrigo me tocou de uma forma que me fez esquecer que eu era casada, que era mãe, que era respeitada na comunidade. Por alguns minutos, eu não era mais a professora Dolores, esposa dedicada e exemplo de moral para as famílias da cidade. Eu era apenas uma mulher desesperada por atenção, por carinho, por se sentir desejada novamente. Quando terminamos, ficamos ali, em silêncio, tentando processar o que havia acontecido. A culpa veio como uma onda gigante, me esmagando com a força de uma avalanche. Olhei para aquela sala, onde havia passado tantos anos da minha vida profissional,
e percebi que havia profanado não apenas meu casamento, mas também o ambiente sagrado da educação. Rodrigo tentou me acalmar, disse que não havia sido planejado, que tinha acontecido porque sentíamos algo verdadeiro um pelo outro, mas suas palavras de consolo só pioravam minha sensação de culpa. Voltei para casa naquela noite fingindo normalidade, mas por dentro estava destruída. Antônio perguntou por que eu havia demorado tanto na escola e menti dizendo que tinha ficado organizando material para as aulas da semana seguinte. Durante o jantar, observei meus filhos conversando sobre seus dias na escola, tão inocentes e confiantes de que sua mãe era uma pessoa íntegra. E eu, sentada à mesa, sentia que havia traído não apenas meu marido, mas toda a confiança que minha família depositava em mim. Naquela noite, deitada ao lado de Antônio, fiquei horas acordada revivendo cada momento do que havia acontecido com Rodrigo. Por um lado, senti uma culpa avassaladora que me fazia querer confessar tudo e implorar perdão. Por outro, não conseguia negar que havia sido a experiência mais intensa que vivera em anos, que pela primeira vez em muito tempo havia me sentido verdadeiramente viva e desejada. Era uma contradição dolorosa que me corroía por dentro. Os dias seguintes foram um inferno particular. Rodrigo tentava conversar comigo na escola, mas eu fugia de qualquer encontro a sós com ele. Sabia que se ficássemos sozinhos novamente, eu não teria forças para resistir. Ao mesmo tempo, não conseguia tirar ele dos meus pensamentos. Durante as aulas, me pegava olhando na direção da obra, procurando vê-lo trabalhando. Durante as refeições em família, estava sempre distraída, pensando nele. À noite, quando Antônio se aproximava para demonstrações de carinho conjugal, eu me esquivava, fingindo estar muito cansada ou com dor de cabeça. Mas o destino, como eu disse no começo, é imprevisível e cruel. E foi exatamente uma semana depois daquele primeiro encontro na escola que aconteceu algo que transformaria nossa situação numa tragédia muito maior do que eu jamais poderia imaginar. Era uma sexta-feira à noite. Antônio havia saído para uma reunião de trabalho que se estenderia até tarde, e as crianças estavam dormindo na casa da minha mãe, como sempre faziam nas sextas-feiras para me dar um descanso. Eu estava sozinha em casa, tentando distrair a mente com um bordado, quando ouvi batidas na porta. Meu coração disparou quando vi Rodrigo do lado de fora, molhado novamente pela chuva que havia começado a cair. "Posso entrar?" Ele perguntou com aqueles olhos que faziam minha resolução desmoronar completamente. E mesmo sabendo que deveria mandá-lo embora, mesmo sabendo que estava prestes a cometer um erro ainda maior que o anterior, abri a porta e deixei que ele entrasse na minha casa, no meu lar, no território sagrado da minha família. "Dolores, eu preciso falar com você", ele disse com uma voz baixa, quase sussurrando, como se as próprias paredes pudessem nos denunciar. Ofereci uma toalha e pedi para ele se sentar na sala enquanto eu preparava um café quente. Mas quando voltei da cozinha, ele estava de pé, olhando as fotos da família penduradas na parede. Fotos do meu casamento com Antônio, dos meus filhos pequenos, de momentos felizes que pareciam ter acontecido numa vida passada. "Você tem uma família linda", ele disse, mas havia uma melancolia na voz dele que me fez sentir um aperto no peito. "Rodrigo, você não deveria estar aqui", falei, mas minha voz saiu fraca, sem convicção. Ele se virou para me encarar, e naquele momento percebi que seus olhos estavam úmidos. "Eu sei que não deveria, mas não consigo mais fingir que não sinto nada por você. Estes últimos dias têm sido um inferno para mim, tentando manter distância, tentando agir como se aquela tarde na escola não tivesse significado nada." As palavras dele atingiram meu coração como flechas certeiras. Eu também havia passado dias torturantes, revivendo cada segundo daquele encontro, sentindo uma mistura de culpa e saudade que me consumia por dentro. "Mas isso é errado, Rodrigo. Eu sou casada, tenho filhos. As pessoas da cidade me respeitam. Se alguém descobrir..." "E se descobrirem o quê?" Ele me interrompeu, se aproximando devagar. "Que você é uma mulher de carne e osso, que você tem sentimentos, desejos, necessidades que seu marido parece ter esquecido que existem." Suas palavras eram como um soco no estômago, porque ele havia verbalizado exatamente o que eu sentia, mas nunca havia tido coragem de admitir nem para mim mesma. Quando ele estendeu a mão para tocar meu rosto, eu deveria ter recuado.
Deveria ter pedido para ele ir embora e nunca mais voltar. Deveria ter pensado nos meus filhos dormindo tranquilos na casa da vovó, no meu marido que confiava em mim, na minha reputação na cidade. Mas em vez disso, fechei os olhos e deixei que ele acariciasse minha face como se eu fosse a coisa mais preciosa do mundo. Dolores, eu estava tentando resistir, mas não consigo mais. Ele sussurrou encostando a testa na minha. Desde que cheguei nesta cidade, você é a única coisa que faz sentido na minha vida. Eu sei que é complicado, sei que pode trazer problemas, mas não posso mais fingir que não te amo. A palavra amor caiu sobre mim como uma bomba. Ninguém me dizia aquelas palavras há anos. Antônio havia parado de demonstrar qualquer tipo de carinho romântico há tanto tempo que eu já havia me convencido de que não merecia ser amada dessa forma. E ali estava um homem jovem, bonito, bem-sucedido, me dizendo que me amava com uma sinceridade que eu podia sentir em cada fibra do meu ser. Não diga essas coisas. Tentei protestar, mas minha resistência estava se desfazendo a cada segundo. Você nem me conhece direito. Isso que você está sentindo é só atração física. Vai passar. Vai passar? Ele riu baixinho, mas não era um riso alegre. Era um riso triste, carregado de dor. Dolores, eu conheço você há meses. Vi como você trata as crianças na escola com carinho e paciência. Vi como você se preocupa com cada detalhe do trabalho. Vi como seus olhos brilham quando você fala sobre as coisas que ama. Vi também como essa luz se apaga quando você acha que ninguém está olhando. Suas palavras me desarmararam completamente. Ele havia percebido coisas sobre mim que nem eu mesma sabia que transpareciam. Havia visto através da máscara de esposa perfeita e professora dedicada que eu usava todos os dias, e havia enxergado a mulher solitária e carente de afeto que eu escondia debaixo de toda aquela fachada de felicidade. Quando ele me puxou para seus braços, eu não resisti. Quando ele beijou meus lábios com uma paixão desesperada, eu correspondi com toda a fome emocional que havia acumulado em anos de casamento. Vazio. E quando ele sussurrou no meu ouvido que me desejava mais do que qualquer coisa no mundo, eu simplesmente me entreguei completamente à loucura daquele momento. O que aconteceu naquela noite na minha sala de estar, no sofá onde eu costumava sentar com meus filhos para assistir televisão, foi muito mais intenso que nosso primeiro encontro na escola. Desta vez, não havia pressa, não havia medo de sermos descobertos. Era só eu e ele, explorando um território proibido que nos dava prazer e culpa ao mesmo tempo. Rodrigo me tocou de uma forma que despertou sensações que eu havia esquecido que podia sentir. Me fez me sentir bonita, desejada, viva de uma maneira que eu não experimentava há anos. Depois, ficamos deitados no sofá, meus dedos traçando círculos no peito dele enquanto ele acariciava meu cabelo. A culpa ainda estava lá, claro, mas havia sido temporariamente sufocada pela sensação avassaladora de completude que eu sentia nos braços dele. O que nós vamos fazer agora? Perguntei em voz baixa, quase com medo da resposta. Não sei, ele respondeu honestamente. Só sei que não posso mais viver fingindo que você não significa nada para mim. Sei que é complicado, sei que você tem uma família, mas também sei que você não é feliz no seu casamento. Vi isso nos seus olhos desde o primeiro dia. Ele tinha razão. E eu odiava que ele tivesse razão. Meu casamento com Antônio havia morrido aos poucos, vítima da rotina, do desleixo emocional, da falta de comunicação. Nós éramos como dois estranhos compartilhando o mesmo teto, cumprindo obrigações sociais, fingindo ser um casal feliz para o mundo exterior. Mas por baixo dessa fachada havia um vazio enorme que eu tentava ignorar todos os dias. Mas e se alguém descobrir? Insisti na questão que mais me aterrorizava. Esta cidade é pequena. As pessoas falam, Rodrigo. Se descobrirem sobre nós, minha vida vai estar acabada. Vou perder meu emprego, meus filhos vão sofrer, minha família toda vai ficar envergonhada. Então vamos ter cuidado, ele disse acariciando meu rosto. Não precisa ser assim para sempre. A obra da escola vai terminar em alguns meses e eu vou ter que ir embora. Talvez você pudesse pensar em vir comigo. A sugestão dele me atingiu como um raio. Ir embora com ele significaria abandonar tudo. Meus filhos, minha vida, minha identidade. Era uma proposta impossível, mas que ao mesmo tempo me fazia sonhar com uma vida completamente diferente.
longe daquela prisão de aparências e obrigações sociais em que eu havia me metido. Eu não posso deixar meus filhos, respondi imediatamente. Eles são tudo para mim, Rodrigo. Posso ser uma esposa ruim, posso ser uma pessoa fraca que trai o marido, mas jamais seria capaz de abandonar Marina e Paulo. Eu entendo, ele disse, e pude ver a decepção nos olhos dele. Mas também entendo que você não pode continuar vivendo essa mentira para sempre. Você merece ser feliz, Dolores. Merece ser amada de verdade. Merece ter alguém que te valorize. Ficamos em silêncio por alguns minutos, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Eu sabia que aquela situação não tinha futuro, que estávamos caminhando para uma tragédia anunciada. Mas também sabia que não tinha forças para terminar tudo naquele momento. A sensação de ser desejada, de ser importante para alguém, era como uma droga viciante da qual eu não conseguia me livrar. Quando Rodrigo se levantou para ir embora, já passava da meia-noite. Antônio chegaria em casa por volta das 2 da manhã, então ainda tínhamos tempo. Mas enquanto eu o ajudava a se vestir, percebendo as marcas que minhas unhas haviam deixado nas costas dele, senti uma onda de pânico. Como eu explicaria se Antônio percebesse que algo estava diferente? Como eu conseguiria olhar nos olhos dos meus filhos no dia seguinte? Quando vou te ver novamente? Rodrigo perguntou na porta, segurando minhas mãos, como se não quisesse me deixar partir. Não sei, respondi, e era a verdade. Parte de mim queria marcar um encontro para o dia seguinte, mas a parte racional sabia que precisávamos de tempo para pensar, para avaliar as consequências do que estávamos fazendo. Vou estar terminando a instalação elétrica da escola na segunda-feira, ele disse. Se você quiser conversar, estarei lá. E então, ele me beijou mais uma vez, um beijo desesperado, como se fosse nossa despedida final, antes de desaparecer na escuridão da noite chuvosa. Fiquei parada na porta por vários minutos, respirando o ar frio da madrugada, tentando processar tudo o que havia acontecido. Minha vida havia mudado completamente em questão de horas, e eu não fazia ideia de como lidar com as consequências. Quando finalmente fechei a porta e fui para o quarto, tomei um banho longo, tentando lavar não apenas o perfume dele do meu corpo, mas também a sensação de culpa que começava a me consumir. Deitei na cama matrimonial que dividia com Antônio há 15 anos e tentei dormir. Mas cada vez que fechava os olhos, via o rosto de Rodrigo, sentia o toque das mãos dele, ouvia as palavras de amor que ele havia sussurrado no meu ouvido. Era como se ele tivesse despertado uma parte de mim que estava adormecida há anos, e agora eu não conseguia mais fazê-la voltar a dormir. Quando Antônio chegou em casa, por volta das 2:30 da madrugada, fingi estar dormindo. Ele entrou no quarto tentando não fazer barulho, se despiu no escuro e deitou ao meu lado. Por um momento, pensei que ele fosse me tocar, talvez perceber que algo estava diferente. Mas ele simplesmente se acomodou do seu lado da cama e em poucos minutos estava roncando suavemente. Ali, deitada no escuro, ouvindo a respiração pesada do meu marido, me dei conta da dimensão do que havia feito. Não era apenas uma questão de ter tido relações com outro homem. Era muito mais profundo que isso. Era o fato de ter encontrado em Rodrigo uma conexão emocional que eu não sentia com Antônio há anos. Era o fato de ter descoberto que ainda era capaz de amar e ser amada de uma forma intensa e verdadeira. E essa descoberta, ao mesmo tempo que me enchia de uma felicidade que eu havia esquecido que existia, também me aterrorizava, porque eu sabia que depois daquela noite jamais conseguiria voltar a ser a Dolores de antes. A esposa obediente e conformada havia morrido definitivamente, dando lugar a uma mulher que havia provado do fruto proibido e descoberto que tinha um sabor irresistível. O domingo amanheceu ensolarado, como se o universo estivesse zombando do turbilhão de emoções que tomava conta do meu interior. Antônio levantou cedo para buscar as crianças na casa da minha mãe, e eu fiquei sozinha para enfrentar meus demônios. Preparei o café da manhã como sempre fazia. Varri a casa, organizei as roupas para lavar. Tentei manter a rotina normal, mas tudo me lembrava de Rodrigo. O sofá onde havíamos nos amado estava exatamente como sempre esteve, mas para mim parecia carregar uma energia diferente. A sala toda parecia diferente, como se os móveis fossem testemunhas silenciosas de um segredo terrível. Quando Antônio voltou com Marina e Paulo,
Eu estava tão nervosa que derrubei a xícara de café que estava levando à boca. Está tudo bem, mãe? Marina perguntou, me ajudando a limpar os cacos. Minha filha de 12 anos já demonstrava uma sensibilidade impressionante, sempre percebendo quando algo estava errado comigo. Estou só um pouco cansada, querida. Menti, forçando um sorriso. Deve ser o tempo que mudou muito rápido. Mas por dentro, eu sabia que não era apenas cansaço. Era o peso esmagador da culpa, da mentira, do amor proibido que havia tomado conta do meu coração. E o pior de tudo era saber que, apesar de toda a culpa e todo o medo, uma parte de mim não via a hora de segunda-feira chegar para poder ver Rodrigo novamente. De uma ansiedade que me consumia desde que abri os olhos. Passei a manhã inteira tentando me concentrar nas aulas, mas minha mente estava completamente focada no fato de que Rodrigo estaria na escola naquele dia, terminando a instalação elétrica como havia mencionado. Cada ruído nos corredores, cada sombra que passava pela janela da minha sala de aula fazia meu coração disparar, pensando que poderia ser ele. Durante o recreio, enquanto as crianças brincavam no pátio, me vi caminhando, casualmente pelos corredores, procurando algum sinal da presença dele. Encontrei outros operários trabalhando em diferentes partes da obra, mas Rodrigo não estava em lugar nenhum. A frustração e a decepção tomaram conta de mim de uma forma que me assustou. Como eu havia chegado ao ponto de depender tanto da presença de um homem que havia conhecido há poucos meses. Foi só no final da tarde, quando todas as crianças já haviam ido embora, que ouvi vozes vindas da sala dos professores. Meu coração acelerou quando reconheci a voz dele, dando instruções para outros trabalhadores sobre a nova fiação elétrica. Me aproximei devagar, fingindo que estava indo buscar alguns materiais que havia esquecido, e quando nossos olhos se encontraram, senti como se uma corrente elétrica percorresse todo o meu corpo. Boa tarde, professora Dolores, ele disse formalmente, mas havia uma intensidade no olhar dele que me fez tremer por dentro. Os outros operários estavam concentrados no trabalho, não perceberam a tensão palpável que se instalou entre nós naquele momento. Boa tarde, respondi tentando manter a voz firme. Como está o andamento do trabalho? Estamos quase terminando, ele respondeu, nunca desviando o olhar dos meus olhos. Hoje devemos concluir essa parte, e amanhã já podemos testar todo o sistema elétrico novo. Ficamos ali, conversando sobre assuntos técnicos, mas eu sabia que ambos estávamos pensando na noite anterior, na forma como nossos corpos haviam se encaixado perfeitamente, nas palavras de amor que ele havia sussurrado no meu ouvido, na promessa implícita de que aquele encontro não seria o último. Quando os outros operários saíram para buscar mais material no caminhão, ficamos sozinhos por alguns minutos. Rodrigo se aproximou de mim devagar, como um predador que cerca sua presa, e sussurrou: "Não consegui dormir pensando em você. Não consegui tirar o cheiro da sua pele, o sabor dos seus beijos da minha memória. Suas palavras fizeram meu corpo inteiro se arrepiar. Olhei rapidamente para a porta, verificando se não havia ninguém por perto, e respondi em voz baixa: "Rodrigo, não podemos fazer isso aqui. Se alguém nos vir..." "Eu sei", ele disse, colocando suavemente a mão no meu braço. "Mas preciso te ver novamente. Preciso conversar com você com calma, sem pressa, sem medo de sermos interrompidos." O toque dele na minha pele, mesmo por cima da blusa, fez uma onda de calor percorrer meu corpo inteiro. Fechei os olhos por um segundo, tentando recuperar o controle sobre meus sentidos, mas quando os abri novamente, ele estava ainda mais próximo e pude sentir o perfume masculino que já estava gravado na minha memória. "Onde?" perguntei, e ao fazer essa pergunta soube que havia selado meu destino definitivamente. Não havia mais volta. Não havia mais como fingir que era apenas uma atração passageira ou um momento de fraqueza. Eu estava completamente entregue àquela paixão destruidora. "Tenho uma ideia", ele disse, olhando ao redor para ter certeza de que ainda estávamos sozinhos. "Há uma casa abandonada na estrada que leva ao distrito. Pertencia a um fazendeiro que morreu há alguns anos e os filhos se mudaram para a capital. Ninguém nunca vai lá. É um lugar completamente isolado." A sugestão dele me aterrorizou e me excitou ao mesmo tempo. Uma casa abandonada soava como o cenário perfeito para um encontro clandestino, mas também carregava uma aura de perigo que fazia meu estômago se revirar de ansiedade. "Rodrigo, isso está ficando muito arriscado,
Mais arriscado do que encontrar na sua casa, com seu marido podendo chegar a qualquer momento? Ele rebateu. E ele tinha razão. Dolores, eu entendo seus medos. Entendo que você tem muito mais a perder do que eu. Mas também entendo que o que está acontecendo entre nós é maior do que qualquer um de nós dois. É algo que vai além da razão, além do controle. Naquele momento, ouvimos passos se aproximando no corredor. Imediatamente nos afastamos um do outro, fingindo estar discutindo questões técnicas sobre a reforma. 2 professores entraram na sala para buscar alguns materiais, nos cumprimentaram educadamente e saíram. Mas aqueles poucos segundos de tensão foram suficientes para me fazer perceber o quão perigoso estava se tornando aquele jogo. Amanhã, sussurrei rapidamente, aproveitando que estávamos sozinhos novamente. Que horas? Às 7 da noite. Ele respondeu, e pude ver o alívio nos olhos dele. Vou te mandar um bilhete com as instruções de como chegar lá. Quando os outros operários voltaram, nossa conversa voltou imediatamente para assuntos profissionais. Mas durante todo o resto da tarde, enquanto terminava de organizar meus materiais e preparava as aulas do dia seguinte, só conseguia pensar naquele encontro marcado. Era como se meu corpo e minha mente estivessem completamente desconectados da realidade ao meu redor. Cheguei em casa naquele dia numa agitação terrível. Antônio percebeu que eu estava estranha e perguntou se havia acontecido alguma coisa na escola. Inventei uma desculpa sobre problemas com a obra que estavam me causando dor de cabeça, e ele pareceu aceitar a explicação sem questionamentos. Durante o jantar, mal consegui comer, e quando Marina comentou que eu estava muito quieta, disse que estava preocupada com as avaliações dos alunos. Naquela noite, deitada na cama ao lado de Antônio, fiquei horas acordada planejando como conseguiria sair de casa no dia seguinte sem despertar suspeitas. Inventaria alguma reunião pedagógica que se estenderia até mais tarde, ou talvez diria que precisava ir à casa de uma colega professora discutir um projeto especial. As mentiras foram se construindo na minha cabeça com uma facilidade que me assustou. Na terça-feira, durante todo o dia, mal consegui me concentrar no trabalho. As crianças perceberam que eu estava diferente. Mais distraída, menos paciente com as travessuras habituais. Por volta das 3 da tarde, quando estava corrigindo algumas provas na sala dos professores, encontrei um pequeno papel dobrado dentro do meu livro de matemática. Era o bilhete de Rodrigo, com instruções detalhadas sobre como chegar à casa abandonada. Ler aquelas instruções fez meu coração acelerar de uma forma quase dolorosa. Ali estava a prova física de que nosso encontro não era apenas um sonho ou uma fantasia. Era real, era concreto e aconteceria em poucas horas. Guardei o bilhete na bolsa com mãos trêmulas e passei o resto da tarde tentando parecer normal, mas por dentro estava completamente tomada pela ansiedade. Às 5h30, quando a escola finalmente ficou vazia, fui para casa e inventei para Antônio que havia uma reunião especial na Secretaria de Educação sobre as novas diretrizes pedagógicas. Disse que provavelmente se estenderia até às 9 da noite e que ele não precisasse me esperar. Acordado, ele mal levantou os olhos do jornal que estava lendo, apenas murmurou "tá bom", distraído, como sempre fazia quando eu falava sobre meu trabalho. Tomei um banho caprichado, escolhi uma roupa que me deixava bonita, mas não chamava muita atenção, e saí de casa às 6h30, dizendo para as crianças que a mamãe voltaria logo. Marina me deu um beijo na bochecha e disse: "Boa sorte na reunião, mãe." E aquela demonstração inocente de carinho quase me fez desistir de tudo. Quase. A casa abandonada ficava a cerca de 15 quilômetros da cidade, numa estrada de terra que eu conhecia vagamente. Conforme fui me afastando do centro, a sensação de estar fazendo algo terrivelmente errado foi crescendo no meu peito. Mas, ao mesmo tempo, a expectativa de ver Rodrigo novamente, de poder conversar com ele sem pressa e sem medo, me dava forças para continuar dirigindo. Quando finalmente avistei a casa, meu coração estava batendo tão forte que eu podia ouvi-lo. Era uma construção antiga, cercada por árvores altas que a escondiam completamente da estrada. O carro de Rodrigo já estava estacionado nos fundos, parcialmente escondido atrás de umas moitas. Parei meu carro ao lado do dele, respirei fundo várias vezes, tentando acalmar os nervos, e caminhei até a porta da frente. Ele abriu a porta antes mesmo que eu batesse,
como se estivesse me esperando na janela. Usava uma camisa azul clara que realçava seus olhos escuros e me olhava com uma intensidade que fez minhas pernas tremeram. Achei que você não viria, ele disse baixinho, me puxando para dentro da casa. Eu quase não vim, admiti honestamente. Ainda não acredito que estou aqui. A casa estava vazia de móveis, mas ele havia levado algumas velas que criavam uma atmosfera íntima e romântica. Havia também uma garrafa de vinho e 2 taças sobre uma tábua no chão, como se ele tivesse planejado um encontro romântico real, não apenas um encontro físico rápido e escondido. Quero que você saiba que isto não é apenas desejo físico para mim, ele disse, servindo vinho para nós dois. Eu realmente me apaixonei por você, Dolores. Sei que é complicado, sei que você tem uma vida construída, mas não consigo mais fingir que não sinto isso. Suas palavras tocaram a parte mais profunda do meu coração. Ninguém havia me falado sobre amor de uma forma tão sincera e intensa em anos. Antônio havia parado de expressar qualquer tipo de sentimento romântico há tanto tempo que eu já havia esquecido como era ser o objeto do amor verdadeiro de alguém. Bebemos o vinho devagar, conversando sobre nossas vidas, nossos sonhos, nossos medos. Ele me contou sobre a infância difícil numa família pobre, sobre como havia estudado muito para conseguir se formar em engenharia, sobre os planos que tinha para o futuro. Eu falei sobre minha paixão pelo ensino, sobre como me sentia realizada quando via uma criança aprender algo novo, mas também sobre a solidão que sentia no meu casamento. À medida que o vinho relaxava nossas defesas, a conversa foi ficando mais íntima, mais profunda. Ele me disse que havia percebido minha tristeza desde o primeiro dia, que havia se apaixonado não apenas pela minha beleza, mas pela forma carinhosa como eu tratava as crianças, pela inteligência que transparecia em nossas conversas, pela força que eu demonstrava mesmo quando estava sofrendo. Quando ele finalmente me tocou, não foi com a urgência desesperada dos encontros anteriores. Foi com uma delicadeza quase reverente, como se eu fosse algo precioso que precisava ser cuidado com carinho. Suas mãos exploraram meu corpo devagar. Suas bocas sussurraram palavras de amor que eu guardaria na memória para sempre. Naquela noite, na casa abandonada, iluminada apenas pela luz das velas, vivi a experiência mais intensa da minha vida até então. Rodrigo me fez sentir como se eu fosse a mulher mais desejada do mundo. Me tocou em lugares que eu não sabia que podiam proporcionar tanto prazer, me levou a alturas de êxtase que eu nunca havia experimentado em 15 anos de casamento. Depois, ficamos deitados no cobertor que ele havia trazido, meus dedos traçando círculos no peito dele enquanto ele acariciava meu cabelo. O que nós vamos fazer agora? Perguntei, repetindo a mesma questão da noite anterior. Vamos continuar nos vendo, ele respondeu sem hesitar. Sei que é arriscado, sei que pode complicar sua vida, mas não posso mais viver. Sem você, Dolores. Estes últimos dias foram os mais felizes da minha vida. Parte de mim queria protestar, falar sobre os riscos, sobre minha família, sobre as consequências que nossa descoberta poderia trazer. Mas outra parte, a parte que havia estado adormecida por tantos anos e que ele havia despertado, queria apenas se entregar completamente àquela paixão avassaladora. E se alguém descobrir? Insisti na questão que mais me aterrorizava. Vamos ter muito cuidado, ele prometeu. Podemos nos encontrar aqui 1 ou 2 vezes por semana, sempre em horários diferentes, sempre com desculpas bem planejadas. Ninguém vai desconfiar. A inocência daquela promessa me faz rir amargamente hoje, 30 anos depois. Como nós éramos ingênuos em pensar que conseguiríamos manter em segredo uma paixão daquela intensidade numa cidade pequena onde todo mundo se conhecia e onde qualquer mudança de comportamento era imediatamente notada e comentada. Mas naquela noite, envolvida pelos braços dele, embriagada pelo vinho e pelas sensações que meu corpo havia descoberto, aceitei aquela promessa como se fosse possível manter para sempre nosso segredo. Marcamos nosso próximo encontro para a sexta-feira seguinte, no mesmo lugar, no mesmo horário. Quando finalmente me vesti e me preparei para voltar para casa, já passava das 10 da noite. Rodrigo me acompanhou até o carro, me beijou mais uma vez com uma paixão que fez meu corpo inteiro se arrepiar e sussurrou: "Te amo, Dolores. Nunca esqueça disso." Durante o caminho de volta para casa, tentei organizar meus pensamentos e preparar as desculpas que daria para Antônio sobre o atraso. A reunião havia se estendido mais do que o esperado. Tivemos que discutir várias questões complexas.
Parei na padaria para comprar pão para o café da manhã do dia seguinte. As mentiras saíram da minha boca com uma facilidade que me assustou. Antônio já estava dormindo quando cheguei, e as crianças também. Tomei um banho longo, tentando apagar qualquer vestígio do perfume de Rodrigo, qualquer evidência física do que havia acontecido. Mas quando finalmente me deitei na cama matrimonial, ao lado do homem com quem havia me casado há 15 anos, sabia que minha vida havia mudado para sempre. Não era mais possível fingir que era apenas um momento de fraqueza ou uma aventura sem consequências. Eu havia me apaixonado perdidamente por Rodrigo, e aquela paixão era como um incêndio que começava pequeno, mas tinha potencial para consumir tudo ao seu redor. E era exatamente isso que ia acontecer nas semanas seguintes, quando nossa paixão secreta começou a crescer de uma forma que nem eu, nem ele conseguíamos mais controlar, levando a situações cada vez mais arriscadas e a mentiras cada vez mais elaboradas. Posso continuar relatando como nossa história de amor clandestina evoluiu e como os riscos que corremos foram ficando cada vez maiores, até chegar ao ponto de não haver mais volta para nenhum de nós dois? Problemas no trabalho para perceber as mudanças dramáticas que estavam acontecendo na esposa que dividia a cama com ele há 15 anos. Mas as mudanças eram evidentes para quem soubesse olhar. Comecei a me arrumar mais, a usar roupas que realçavam minha silhueta, a soltar o cabelo que mantinha sempre preso num coque severo. Comprei batom de uma cor mais viva, um perfume novo, lingerie bonita que escondiam por baixo das roupas conservadoras que usava no trabalho. Era como se eu estivesse vivendo duas vidas completamente diferentes. A professora respeitável durante o dia e a amante apaixonada durante as noites secretas. Marina, com a sensibilidade típica de uma menina de 12 anos, foi a primeira a notar que algo estava diferente comigo. "Mãe, você está mais bonita ultimamente", ela comentou numa manhã enquanto eu penteava o cabelo na frente do espelho. "E mais feliz também. Aconteceu alguma coisa boa na escola?" A inocência da pergunta quase me fez desmoronar. Como eu poderia explicar para minha filha que minha aparente felicidade vinha de uma traição que poderia destruir nossa família? "Só estou me sentindo mais disposta, querida." Menti, forçando um sorriso. As férias me fizeram bem, mas por dentro, a culpa me corroía todos os dias, especialmente quando via Antônio se esforçando para ser um bom pai, ajudando Paulo com os deveres de matemática ou conversando com Marina sobre os problemas que ela enfrentava na escola. Ele não. Era um marido romântico, mas era um homem decente, trabalhador, que jamais merecia ser traído da forma como eu estava fazendo. E se essa mensagem está tocando fundo no seu coração, considere apoiar esse canal com um gesto de luz. Clique em Valeu Demais. Esse carinho ajuda a manter viva essa missão de entregar palavras que curam e despertam. O pior de tudo era que não conseguia parar. Rodrigo havia se tornado como uma droga para mim, algo que eu sabia que estava me destruindo, mas da qual não conseguia me livrar. Nossos encontros na casa abandonada eram cada vez mais intensos, mais apaixonados, mais arriscados. Chegávamos àquele lugar como dois desesperados, famintos um pelo outro, após dias de fingimento e mentiras. Foi numa dessas noites, cerca de um mês depois do nosso primeiro encontro na casa abandonada, que tudo começou a desmoronar. Era uma sexta-feira chuvosa de agosto, e eu havia inventado para Antônio que precisaria ficar até mais tarde na escola, organizando material para uma feira pedagógica. Como sempre, ele nem levantou os olhos do jornal quando eu expliquei minha ausência. Cheguei à casa abandonada, encontrei Rodrigo mais agitado do que o normal. Ele caminhava de um lado para outro da sala vazia, as mãos nos cabelos, uma expressão de preocupação que eu nunca havia visto antes. "O que aconteceu?" perguntei, sentindo meu estômago se revirar de ansiedade. "A obra da escola está terminando mais rápido do que eu esperava", ele disse, parando para me encarar. "Meu chefe quer que eu vá para São Paulo na próxima semana assumir um novo projeto. É uma oportunidade importante, Dolores. Pode significar uma promoção, um aumento substancial no salário." As palavras dele caíram sobre mim como uma bomba. Eu sabia que aquele momento chegaria cedo ou tarde, que ele não ficaria para sempre na nossa pequena cidade, mas havia me acostumado a viver o presente sem pensar no futuro. A possibilidade de perdê-lo me atingiu com uma força que me deixou sem ar. "Quando você vai embora?"
Consegui perguntar, minha voz saindo como um sussurro rouco. Segunda-feira, ele respondeu, e pude ver a dor nos olhos dele. Dolores, eu não quero ir. Não quero te deixar, mas também não posso jogar fora minha carreira. Ficamos ali, olhando um para o outro, o peso daquela revelação criando uma atmosfera pesada entre nós. Durante semanas, havíamos vivido numa bolha, como se nosso amor secreto pudesse durar para sempre, como se não houvesse consequências para nossas escolhas. Mas a realidade havia chegado para nos cobrar o preço de nossa paixão. Vem comigo, ele disse de repente, se aproximando e segurando minhas mãos. Sei que é uma loucura, sei que você tem filhos, uma vida aqui, mas também sei que você não é feliz no seu casamento. Podemos começar uma vida nova em São Paulo, longe de tudo isso. A proposta dele me deixou completamente atordoada. Durante algumas semanas, eu havia fantasiado com a possibilidade de uma vida ao lado de Rodrigo, longe daquela cidade pequena onde todos me conheciam como a professora exemplar. Mas quando a possibilidade se tornou real, quando ele colocou a escolha na minha frente de forma tão direta, percebi a dimensão absurda do que ele estava sugerindo. Rodrigo, eu não posso abandonar meus filhos, respondi, tentando manter a voz firme. Marina e Paulo são minha vida. Posso ser uma esposa terrível, posso ser uma mulher que trai e mente, mas jamais seria capaz de abandonar meus bebês. Então o que nós vamos fazer? Ele perguntou, a frustração evidente na voz. Vamos simplesmente fingir que nada disso aconteceu? Que tudo que vivemos juntos não significou nada? A pergunta dele me partiu o coração. Tudo que havíamos vivido tinha significado mais para mim do que ele poderia imaginar. Rodrigo havia me devolvido a capacidade de me sentir viva, desejada, apaixonada. Havia me mostrado que eu ainda era uma mulher capaz de inspirar amor verdadeiro. Mas tudo isso tinha um preço que eu não estava disposta a pagar. Significa tudo para mim, admiti, as lágrimas começando a correr pelo meu rosto. Você me devolveu uma parte de mim que eu pensava que havia morrido. Mas não posso destruir a vida dos meus filhos por causa do meu egoísmo. Naquela noite, fizemos amor pela última vez na casa abandonada. Foi diferente de todas as outras vezes, carregado de uma tristeza e uma desesperança que tornava cada toque, cada beijo, cada carícia ainda mais intenso. Era como se estivéssemos tentando guardar na memória cada segundo daquele momento, sabendo que seria nossa despedida. Depois, ficamos deitados em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Eu acariciava o peito dele, tentando memorizar o ritmo dos batimentos do seu coração, o cheiro da sua pele, a sensação de segurança que sentia nos seus braços. Rodrigo brincava com meu cabelo, sussurrando palavras de amor que eu sabia que nunca mais ouviria. Eu vou te amar para sempre, ele disse quando finalmente chegou a hora de nos separarmos. Não importa onde eu esteja, não importa quanto tempo passe, você sempre será a mulher da minha vida. E você sempre será o homem que me ensinou a amar de verdade, respondi, selando nossos lábios num último beijo que guardaria no coração para o resto da vida. Saímos da casa abandonada, sabendo que nunca mais voltaríamos ali. Durante o caminho de volta para a cidade, chorei. Como não chorava desde criança, uma dor profunda e inconsolável, que parecia rasgar meu peito por dentro. Quando cheguei em casa, Antônio e as crianças já estavam dormindo. Fiquei um longo tempo no banheiro, olhando meu rosto inchado de tanto chorar no espelho, tentando encontrar forças para voltar à minha vida normal. Mas como voltar à normalidade depois de ter vivido o amor verdadeiro? Como fingir que era a mesma pessoa depois de ter descoberto paixões que nem sabia que existiam dentro de mim? Os dias seguintes foram os mais difíceis da minha vida até então. Rodrigo partiu na segunda-feira, como havia dito, e com ele levou uma parte de mim que eu sabia que nunca conseguiria recuperar. Tentei retomar minha rotina de sempre, mas tudo parecia sem cor, sem sabor, sem significado. As aulas na escola eram um martírio, especialmente quando passava pelos locais onde havíamos conversado, onde ele havia me olhado com aqueles olhos que faziam meu coração acelerar. A casa abandonada, que podia ser vista da estrada quando eu ia para o distrito visitar minha sogra, se tornava um monumento à nossa paixão perdida. Antônio notou que eu estava diferente, mais silenciosa, mais distante. Atribuiu minha melancolia ao estresse do trabalho.
aos problemas típicos do final do ano letivo. Nunca passou pela cabeça dele que sua esposa havia vivido a paixão da vida e agora estava de luto por um amor impossível. Foi cerca de 2 semanas depois da partida de Rodrigo que recebi uma carta dele. O envelope chegou pelos correios endereçado a mim, e quando reconheci a caligrafia dele, meu coração disparou de tal forma que tive que me sentar para não desmaiar. Li a carta trancada no banheiro da escola durante o intervalo do almoço, as mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar o papel. Na carta, ele me contava sobre São Paulo, sobre o novo emprego, sobre como estava tentando se adaptar à vida na capital. Mas principalmente, ele falava sobre a saudade que sentia de mim, sobre como todos os dias pensava em nossos momentos juntos, sobre como amava minha memória de uma forma que estava consumindo sua paz. Dizia que entendia minha decisão de ficar com os filhos, que respeitava minha escolha, mas que jamais conseguiria me esquecer. A carta terminava com uma proposta que fez meu mundo desabar completamente. Se algum dia você mudar de ideia, se algum dia decidir que pode ser feliz longe de aí, eu estarei esperando. Meu endereço está no envelope. Meu coração sempre estará aberto para você. Guardei aquela carta como se fosse um tesouro, escondida no fundo do meu guarda-roupa, atrás das roupas de inverno que só usava esporadicamente. Durante semanas, reli aquelas palavras dezenas de vezes, me deliciando com cada frase, mas ao mesmo tempo me torturando com a impossibilidade daquele amor. A vida seguiu seu curso normal na superfície, mas por baixo eu estava completamente destroçada. Meus filhos perceberam que eu estava mais quieta, mais distante. Marina chegou a perguntar se eu estava doente, e Paulo ficou mais agarrado a mim, como se intuísse que alguma coisa não estava bem com sua mãe. Foi mais ou menos nessa época que comecei a perceber alguns sintomas estranhos. Estava mais cansada do que o normal, com enjoos matinais que atribuía ao estresse emocional pela perda de Rodrigo. Minha menstruação, sempre regulada como um relógio, atrasou alguns dias, mas também não dei muita importância, pensando que fosse uma reação do meu corpo ao turbilhão emocional que estava vivendo. Mas quando o atraso chegou a 2 semanas, uma possibilidade terrível começou a se formar na minha mente. Uma possibilidade que eu não queria nem considerar, mas que foi crescendo como uma sombra sinistra sobre minha cabeça. Comprei um teste de gravidez numa farmácia de outra cidade, para onde fui com a desculpa de visitar uma antiga colega de magistério. Fiz o teste no banheiro de um posto de gasolina na estrada, com as mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar o dispositivo. Quando o resultado apareceu positivo, o mundo inteiro desabou sobre minha cabeça. Estava grávida de Rodrigo, o homem que havia partido para sempre da minha vida, deixando para trás apenas memórias de uma paixão impossível. Sentei no chão frio daquele banheiro sujo e chorei até não ter mais lágrimas. A dimensão da tragédia que se abatia sobre minha vida era impossível de processar. Como eu explicaria uma gravidez para Antônio que há meses não me tocava intimamente? Como eu criaria um filho que seria a prova viva da minha traição? Como eu olharia nos olhos de Marina e Paulo, sabendo que estava carregando no ventre um meio-irmão que eles jamais poderiam conhecer a verdadeira origem? Durante o caminho de volta para casa, 1000 possibilidades passaram pela minha cabeça. Poderia inventar que a gravidez era de Antônio, forçar uma aproximação com ele para criar uma álibi. Plausível. Poderia fugir para São Paulo e procurar Rodrigo, assumir de vez nosso amor e enfrentar as consequências. Poderia até mesmo considerar alternativas mais drásticas, que nem ouso mencionar, mas que passaram pela minha mente desesperada naqueles momentos de pânico absoluto. Quando cheguei em casa, encontrei Antônio ajudando Paulo com os deveres de matemática na mesa da cozinha, enquanto Marina organizava seus materiais escolares para o dia seguinte. Era uma cena tão normal, tão familiar, tão representativa da vida que eu havia construído ao longo de 15 anos de casamento, que a culpa me atingiu com uma força avassaladora. Como eu havia sido capaz de trair aquela família? Como havia sido capaz de colocar em risco a estabilidade e a felicidade dos meus filhos por causa de uma paixão que eu sabia desde o começo que não tinha futuro? E agora, como eu enfrentaria as consequências de minhas escolhas sem destruir completamente a vida de todas as pessoas que amava? Passei 3 noites sem conseguir dormir depois de descobrir a gravidez.
Ficava deitada ao lado de Antônio, ouvindo sua respiração tranquila, enquanto minha mente trabalhava freneticamente, tentando encontrar uma solução para aquela situação impossível. Eu estava grávida de 4 semanas, o que significava que a concepção havia acontecido exatamente durante aquele período em que me encontrava secretamente com Rodrigo na casa abandonada. Não havia como fingir que era do meu marido. Durante o dia, tentava manter a normalidade, mas estava destroçada por dentro. As náuseas matinais que começaram a aparecer tornavam tudo ainda mais difícil de esconder. Marina notou que eu estava rejeitando o café da manhã e perguntou se eu estava doente. Só um pouco indisposta, querida. Menti mais uma vez, forçando um sorriso que não chegava aos meus olhos. Cada mentira que eu contava para meus filhos era como uma punhalada no meu próprio coração. Foi numa quinta-feira, a noite, que tomei a decisão mais difícil da minha vida, até aquele momento. Esperei Antônio adormecer e me levantei silenciosamente da cama. Fui até a cozinha, peguei papel e caneta e comecei a escrever uma carta para Rodrigo. Minhas mãos tremiam tanto que a primeira tentativa ficou ilegível, mas insisti até conseguir colocar no papel tudo o que precisava dizer. Querido Rodrigo, não sei nem como começar esta carta. Descobri que estou esperando um bebê e sabemos de quem é. Minha vida virou um inferno desde que você foi embora, mas agora se tornou impossível. Não posso criar este filho aqui, fingindo que é do meu marido. Não posso olhar para ele todos os dias e lembrar da nossa paixão secreta. Aceito sua proposta. Vou para São Paulo encontrar você. Preciso que me mande seu endereço e me ajude a organizar minha partida. Te amo mais do que qualquer coisa neste mundo. E agora tenho certeza de que não posso mais viver longe de você. Terminei a carta às 3 da manhã. Chorei sobre ela por mais 1 hora e finalmente a coloquei num envelope que guardei escondido na bolsa. No dia seguinte, durante o intervalo do almoço na escola, fui aos Correios e a enviei para o endereço que Rodrigo havia deixado em sua carta anterior. Durante o caminho de volta, senti como se estivesse caminhando para o meu próprio funeral. A resposta chegou em tempo recorde, apenas 4 dias depois. Rodrigo havia mandado uma carta expressa, e quando a recebi, meu coração acelerou tanto que pensei que fosse desmaiar ali mesmo na porta de casa. Esperei Antônio sair para o trabalho e as crianças irem para a escola antes de abrir aquele envelope que mudaria o rumo da minha vida para sempre. Dolores, meu amor, não imagina a felicidade que senti ao receber sua carta. Desde que parti desta cidade, todos os dias sonho com o momento em que você mudaria de ideia e viria atrás de mim. E agora, saber que estamos esperando um filho, nosso filho, faz de mim o homem mais feliz do mundo. Já aluguei um apartamento maior aqui em São Paulo, num bairro tranquilo e seguro. Consegui uma vaga numa escola particular excelente, caso você queira continuar lecionando. Mando dinheiro para sua passagem e para as primeiras necessidades. Venha o quanto antes, meu amor. Estou contando os dias para te ter novamente nos meus braços e para começarmos nossa nova vida juntos. Junto com a carta, havia R$ 500 em dinheiro, uma quantia considerável para a época, que representava quase 2 meses do meu salário de professora. Rodrigo havia se preparado para minha chegada com um carinho e uma organização que me fizeram chorar de emoção e de culpa ao mesmo tempo. Ele realmente me amava. Realmente queria construir uma vida comigo, mas o preço dessa felicidade seria abandonar meus 2 filhos. Durante os dias seguintes, comecei a fazer os preparativos secretos para minha partida. Separei documentos importantes, algumas roupas, fotografias, que queria levar comigo. Tudo isso escondido no fundo do guarda-roupa, embrulhado numa mala pequena que ninguém da família conhecia. Era como se eu estivesse planejando minha própria morte, porque a Dolores, que eles conheciam realmente, morreria quando eu partisse. A parte mais difícil era observar meus filhos todos os dias, sabendo que em breve os abandonaria para sempre. Marina, com seus 12 anos, estava começando a se tornar uma adolescente e sempre vinha conversar comigo sobre as mudanças que estava experimentando no corpo e na mente. Paulo, com seus 9 anos, ainda era meu bebê, sempre pedindo colo, sempre querendo que eu contasse histórias antes de dormir. Como eu seria capaz de partir e deixá-lo sem explicação?
Decidi que partiria numa sexta-feira à noite, quando Antônio estivesse na reunião mensal da empresa e as crianças dormindo. Deixaria uma carta explicando que havia conhecido alguém que não conseguia mais fingir ser feliz no casamento e que eles ficariam melhor sem mim. Era uma mentira cruel, mas era menos cruel do que contar a verdade sobre minha traição e sobre a criança que carregava no ventre. Na quinta-feira anterior à minha partida planejada, aconteceu algo que mudou tudo. Marina chegou da escola mais cedo, dizendo que estava se sentindo mal, com dor de cabeça e enjoo. Quando coloquei a mão na testa dela, percebi que estava com febre alta. Imediatamente a levei ao médico, que diagnosticou uma pneumonia e disse que ela precisaria ficar internada por alguns dias para tratamento com antibióticos. Passei aquela noite no hospital, ao lado da cama da minha filha, segurando sua mão enquanto ela dormia com dificuldade por causa da febre. Olhando para aquele rostinho pálido e suado, senti uma dor no peito que era muito maior que qualquer paixão que eu pudesse sentir por Rodrigo. Marina era minha filha, minha responsabilidade, minha maior prioridade na vida. Como eu havia sido capaz de cogitar abandoná-la? Foi naquela madrugada, sentada numa cadeira desconfortável ao lado do leito hospitalar, que tomei uma decisão diferente. Não fugiria para São Paulo. Não abandonaria meus filhos. Encontraria outra forma de lidar com a gravidez, mesmo que isso significasse enfrentar uma situação impossível com Antônio. Na manhã seguinte, Marina estava melhor, mas ainda precisaria ficar internada por mais 2 dias. Aproveitei um momento em que ela estava dormindo para telefonar para Rodrigo de um orelhão do hospital. Foi a conversa mais difícil da minha vida. Rodrigo, não vou conseguir ir para São Paulo, disse assim que ele atendeu o telefone, sem rodeios. O silêncio do outro lado da linha durou uma eternidade. Quando ele finalmente falou, sua voz estava carregada de tristeza e decepção. Por que, Dolores? O que aconteceu? Pensei que havíamos decidido. Minha filha está doente, internada no hospital. Olhando para ela, percebi que jamais conseguiria abandonar meus filhos. São muito pequenos, Rodrigo. Precisam de mim. E nosso filho? O bebê que você está esperando? A pergunta dele me atingiu como um soco no estômago. Era exatamente a questão que me atormentava há dias. Não sei. Preciso encontrar uma forma de resolver isso sem destruir completamente a vida de todo mundo. Dolores, você não pode criar esse bebê aí, fingindo que é do seu marido. Mais cedo ou mais tarde a verdade vai aparecer. E quando isso acontecer, você vai perder seus filhos do mesmo jeito, mas ainda vai ter destruído a vida do seu marido também. Ele tinha razão, e eu sabia disso. Mas naquele momento, olhando para Marina dormindo na cama do hospital, não conseguia pensar em nenhuma solução que não envolvesse causar dor a pessoas que eu amava. Preciso de tempo para pensar, disse finalmente. Preciso encontrar uma terceira opção. Que terceira opção, Dolores? Ou você vem para cá e a gente cria nosso filho juntos, ou você fica aí e enfrenta as consequências. Quando a verdade aparecer, não existe meio termo numa situação dessa. Depois daquele telefonema, passei semanas numa agonia constante. A gravidez estava progredindo, as náuseas matinais se tornando mais evidentes, e eu sabia que logo não conseguiria mais esconder de Antônio. Marina se recuperou completamente da pneumonia, mas o susto me fez perceber o quanto meus filhos dependiam de mim. Foi numa noite de sábado, quando toda a família estava reunida assistindo televisão na sala que aconteceu o que eu mais temia. Antônio, que há meses não demonstrava interesse por intimidade conjugal, tentou se aproximar de mim romanticamente quando fomos para o quarto. Era a primeira vez em meses que ele demonstrava esse tipo de interesse. E eu sabia que se aceitasse, poderia criar a álibi que precisava para essa gravidez. Mas quando ele me tocou, quando tentou me beijar, meu corpo rejeitou completamente. Não conseguia mais fingir paixão por ele depois de ter experimentado o amor verdadeiro com Rodrigo. Inventei uma desculpa sobre estar muito cansada, sobre ter dor de cabeça, mas vi a decepção nos olhos dele. Dolores, você está diferente há semanas, ele disse, se afastando e se sentando na beira da cama. Mal fala comigo, evita qualquer contato físico, anda sempre distraída. Aconteceu alguma coisa? O momento da verdade havia chegado, e eu não estava preparada. Só estou estressada com o trabalho. Menti mais uma vez, mas minha voz não soava convincente, nem para mim mesma. Trabalho não explica a mudança radical que aconteceu com você.
Dolores, nós somos casados há 15 anos. Sei quando algo está errado. Foi naquele momento que percebi que minha situação havia se tornado insustentável. Não conseguia mais fingir ser a esposa que Antônio merecia. Não conseguia esconder por muito mais tempo a gravidez que crescia dentro de mim. E não conseguia partir para São Paulo, abandonando meus filhos. Estava numa encruzilhada onde qualquer caminho levaria à destruição. Naquela noite, depois que Antônio adormeceu, fiquei acordada até de madrugada tentando encontrar uma solução. Foi então que me lembrei de Dona Lourdes, uma parteira antiga que morava no distrito e que, segundo os rumores, ajudava mulheres em situações difíceis. Era uma alternativa que eu nunca havia considerado antes, mas que agora parecia ser a única saída possível. Na segunda-feira seguinte, inventei uma desculpa para Antônio sobre precisar visitar uma professora aposentada que estava doente e dirigi até a casa de Dona Lourdes. Era uma construção simples, numa rua de terra, cercada por um quintal cheio de plantas medicinais. A própria Dona Lourdes me atendeu na porta, uma senhora de cerca de 60 anos, com cabelos grisalhos e olhos bondosos. Expliquei minha situação para ela em detalhes, chorando várias vezes durante o relato. Dona Lourdes me ouviu sem julgamentos, apenas balançando a cabeça com compreensão. Quando terminei de falar, ela suspirou profundamente e disse: "Filha, já vi muitas mulheres na sua situação. Não é fácil, mas existe uma forma de resolver seu problema. Vai ser doloroso, mas é seguro." Ela me explicou o procedimento, os riscos envolvidos e o preço que cobraria pelo serviço. Era quase todo o dinheiro que Rodrigo havia me enviado, mas que eu não havia usado porque decidira não viajar para São Paulo. Marcamos o procedimento para a sexta-feira seguinte e saí da casa dela sentindo uma mistura de alívio e terror. Durante toda aquela semana, oscilei entre a certeza de que estava tomando a decisão certa e a culpa por estar eliminando o filho que havia sido gerado com tanto amor entre mim e Rodrigo. Escrevi e rasguei dezenas de cartas para ele, tentando explicar minha decisão. No final, não mandei nenhuma. Algumas coisas são pesadas demais para serem compartilhadas, mesmo com quem amamos. A sexta-feira chegou cinzenta e chuvosa, como se o próprio céu estivesse chorando, pela decisão que eu estava prestes a tomar. Inventei para Antônio uma história sobre um curso de capacitação que duraria o dia todo, e dirigi até a casa de Dona Lourdes com as mãos tremendo no volante. Durante todo o caminho, pensei em desistir, em dar meia volta e encontrar outra solução. Mas quando cheguei lá, sabia que não havia outra saída. O procedimento foi exatamente como Dona Lourdes havia descrito. Doloroso, mas rápido. Ela me deu chás para beber antes e depois, me fez deitar numa cama improvisada no quarto dos fundos da casa. E em menos de 1 hora, tudo havia terminado. Fisicamente, pelo menos. Emocionalmente, levaria anos para me recuperar do que fiz naquele dia. Voltei para casa no final da tarde, fingindo que havia passado o dia aprendendo novas técnicas pedagógicas. As crianças correram para me abraçar quando entrei pela porta, e Paulo perguntou se eu havia trazido alguma surpresa do curso. Olhando para aqueles rostinhos inocentes, soube que havia tomado a decisão certa, mesmo que tivesse me custado a alma. Naquela noite, deitada na cama ao lado de Antônio, chorei silenciosamente até adormecer. Havia salvado meu casamento, protegido meus filhos e mantido minha reputação na cidade. Mas havia perdido para sempre o filho que representava o amor mais intenso da minha vida. E essa perda criou uma ferida na minha alma que nunca mais cicatrizou completamente. Nos dias seguintes, tentei retomar minha vida normal, mas tudo havia mudado. Para sempre. Olhava para Antônio e sentia uma estranha mistura de gratidão e ressentimento. Ele havia me dado estabilidade e filhos maravilhosos, mas nunca havia me dado a paixão avassaladora que experimentei com Rodrigo. Olhava para meus filhos e sentia um amor ainda mais intenso, porque agora sabia o preço que havia pagado para não perdê-los. Normal. Dava aulas na escola, cuidava da casa, participava das reuniões de pais, ia à missa aos domingos com a família. Mas por dentro estava completamente destroçada. A culpa pelo que havia feito se misturava com uma melancolia profunda pela perda de Rodrigo e pela vida que nunca viveria. Antônio notou que eu estava mais quieta, mais distante, mas atribuiu minha mudança de comportamento ao estresse do final do ano letivo.
As crianças também perceberam que algo estava diferente comigo, mas eram pequenas demais para entender a complexidade dos sentimentos adultos. Marina, sempre sensível, às vezes me perguntava se eu estava triste por alguma coisa, e eu inventava desculpas sobre cansaço ou preocupações com o trabalho. O pior de tudo era a sensação de vazio que tomou conta de mim. Rodrigo havia despertado uma parte da minha personalidade que eu não sabia que existia. Uma mulher apaixonada, sensual, capaz de sentir emoções intensas. Agora, de volta à minha vida anterior, era como se essa mulher tivesse morrido junto com o bebê que eu havia perdido. Voltei a ser apenas a professora Dolores, a esposa dedicada, a mãe exemplar, mas sem a vitalidade que antes me caracterizava. Evitava passar pela casa abandonada onde nos encontrávamos, mas um dia, alguns meses depois, precisei ir ao distrito para visitar minha sogra e o caminho me levou exatamente em frente àquele lugar. Parei o carro na estrada e fiquei olhando para aquela construção que guardava as memórias mais intensas e mais dolorosas da minha vida. A casa estava ainda mais deteriorada, com algumas janelas quebradas e o mato crescendo ao redor das paredes. Era como se até mesmo as pedras estivessem de luto pela nossa história perdida. Foi nesse período que comecei a receber cartas de Rodrigo novamente. Ele não sabia da minha decisão de não levar a gravidez adiante, e escrevia cartas apaixonadas, perguntando por que eu não havia aparecido em São Paulo. Por que não? Respondia às suas tentativas de contato. As primeiras cartas eram cheias de esperança, depois começaram a demonstrar preocupação e, finalmente, se tornaram desesperadas. Dolores, o que aconteceu? Estou louco de preocupação. Será que você mudou de ideia sobre nossa vida juntos? Se for isso, por favor, me diga. Não me deixe aqui em São Paulo sofrendo sem saber o motivo do seu silêncio. Nosso filho está bem? Você está bem? Por favor, me responda, mesmo que seja para dizer que não me ama. Mas ler essas cartas era como ter o coração perfurado por agulhas, mas eu não conseguia parar. Guardava todas elas numa caixa escondida no fundo do guarda-roupa e, de vez em quando, nos momentos mais solitários, as relia chorando. Era minha forma masoquista de manter viva a lembrança do único amor verdadeiro que havia experimentado na vida. Nunca respondi a nenhuma dessas cartas. Como poderia explicar que havia eliminado nosso filho? Como poderia contar que havia escolhido a segurança da mentira em vez da verdade do nosso amor? Algumas verdades são pesadas demais para serem compartilhadas, mesmo com quem mais amamos no mundo. Com o tempo, as cartas foram diminuindo de frequência, até cessarem completamente. A última que recebi foi diferente das anteriores, menos apaixonada e mais resignada. Dolores, entendo que você fez sua escolha e que essa escolha não inclui uma vida comigo. Respeito sua decisão, mesmo que ela me destrua completamente. Apenas quero que saiba que o que vivemos juntos foi real, foi verdadeiro e foi o período mais feliz da minha vida. Vou tentar reconstruir minha existência aqui em São Paulo, mas uma parte de mim sempre pertencerá a você. Que Deus a abençoe e proteja para sempre. Depois dessa carta, nunca mais soube notícias de Rodrigo. Ocasionalmente, ao longo dos anos, me pegava imaginando como seria sua vida. Se havia se casado, se tinha filhos, se ainda pensava em mim de vez em quando. Mas essa curiosidade era sempre misturada com uma dor tão intensa que eu rapidamente tentava afastar esses pensamentos da minha mente. A vida seguiu seu curso previsível. Marina cresceu e se tornou uma adolescente brilhante, sempre a primeira da turma, com planos de estudar medicina na capital. Paulo se revelou um menino artístico, apaixonado por desenho e música, sonhando em ser designer gráfico. Vê-los crescer e se tornar pessoas maravilhosas me dava uma sensação de propósito, confirmando que havia tomado a decisão certa ao não abandoná-los. Antônio foi promovido na empresa de mineração e nossa situação financeira melhorou consideravelmente. Compramos uma casa maior, um carro novo, conseguimos dar aos filhos oportunidades de estudo que antes estavam fora do nosso alcance. Externamente, éramos uma família de sucesso, respeitada na comunidade, exemplo de estabilidade e prosperidade. Mas nossa vida conjugal nunca mais foi a mesma depois daquele período. Antônio percebia que algo havia mudado em mim, embora nunca tenha desconfiado da verdadeira razão.
Tentava se aproximar romanticamente de vez em quando, mas eu sempre encontrava desculpas para evitar intimidade. Como eu poderia me entregar a ele depois de ter conhecido a paixão verdadeira? Como fingir prazer com suas carícias depois de ter experimentado o toque de um homem que me amava de forma avassaladora? E se você sentiu que essa mensagem te tocou de forma verdadeira, lembre-se, apoiar essa missão também é um gesto de amor. Se sentir no coração, clique em Valeu demais para que mais pessoas recebam palavras que salvam, acolhem e despertam. Com o passar dos anos, nossa relação se transformou numa parceria cordial, mas sem paixão. Dormíamos na mesma cama, dividíamos as responsabilidades da casa e dos filhos, participávamos juntos de eventos sociais, mas éramos como dois estranhos que haviam decidido dividir a mesma vida por conveniência. Antônio nunca reclamou abertamente, mas às vezes eu percebia um olhar de tristeza nos olhos dele, como se ele soubesse que havia perdido para sempre a mulher que havia se casado. Os anos passaram mais rápido do que eu imaginava. Marina se formou no ensino médio com distinção e conseguiu uma bolsa integral para estudar medicina na Universidade Federal de Minas Gerais. Paulo também se destacou nos estudos e ganhou uma bolsa para estudar design gráfico numa universidade particular em Belo Horizonte. Ver meus filhos seguindo seus sonhos me enchia de orgulho e confirmava que todos os sacrifícios haviam valido a pena. Foi quando as crianças saíram de casa para estudar na capital que me dei conta da solidão profunda em que vivia. A casa ficou silenciosa, as conversas com Antônio se limitavam a assuntos práticos, e eu passava horas inteiras sem falar com ninguém. Durante o dia, ainda tinha as aulas na escola para me distrair, mas as noites se tornaram intermináveis. Comecei a fazer trabalhos voluntários na igreja, ajudando famílias carentes, organizando campanhas de arrecadação, visitando doentes no hospital. Era minha forma de dar sentido à vida e de tentar compensar a culpa que ainda carregava pelos erros do passado. As pessoas da comunidade me viam como um exemplo de bondade e dedicação cristã, sem imaginar que por baixo dessa fachada havia uma mulher atormentada por segredos terríveis. Foi durante uma dessas visitas ao hospital, cerca de 10 anos depois da partida de Rodrigo, que recebi a notícia que mudaria minha vida novamente. Estava ajudando na distribuição de lanches para familiares de pacientes quando uma das enfermeiras me chamou num canto e disse: Dona Dolores, a senhora não conhecia um engenheiro chamado Rodrigo Santos que trabalhou aqui na cidade há uns anos atrás? Meu coração parou por alguns segundos. Ouvi meu nome sendo chamado como se viesse de muito longe, e quando consegui responder, minha voz saiu como um sussurro rouco. Conhecia sim. Por que está perguntando? Ele deu entrada aqui ontem à noite, vítima de um acidente de carro na estrada. O estado é grave e os médicos encontraram seu nome e endereço numa agenda que estava com ele. Você é a única pessoa desta cidade que eles conseguiram localizar. O mundo inteiro desabou sobre minha cabeça naquele momento. Rodrigo estava ali, no mesmo hospital onde eu fazia trabalho voluntário, a poucos metros de distância, provavelmente morrendo. 10 anos depois de nossa despedida, o destino nos colocava face a face novamente nas circunstâncias mais dramáticas possíveis. Ele está consciente? Consegui perguntar, as pernas tremendo tanto que precisei me apoiar na parede. Às vezes sim, às vezes não. Teve traumatismo craniano e várias fraturas. Os próximos dias serão decisivos, respondeu a enfermeira com profissionalismo, sem perceber o impacto emocional que suas palavras estavam causando em mim. Passei o resto daquela tarde tentando processar a informação. Rodrigo estava ali, precisando de ajuda, e eu era aparentemente a única pessoa que ele conhecia na região. Mas como eu poderia aparecer no quarto dele sem levantar suspeitas? Como explicaria para Antônio e para toda a cidade meu interesse súbito por um homem que oficialmente era apenas um conhecimento profissional do passado? Naquela noite, inventei para Antônio que uma antiga colega estava no hospital e que eu precisaria visitá-la nos próximos dias. Ele nem questionou, acostumado que estava com meu trabalho voluntário na instituição. No dia seguinte, depois das aulas, fui ao hospital com o coração acelerado e uma ansiedade que me deixava nauseada. Quando entrei no quarto dele, quase desmaiei. Rodrigo estava irreconhecível,
com o rosto inchado pelos hematomas, a cabeça enfaixada, tubos e fios conectados ao corpo em vários pontos. Mas quando se aproximei da cama e sussurrei seu nome, ele abriu os olhos devagar e me olhou com uma expressão de incredulidade. Dolores? Ele sussurrou com dificuldade, como se não acreditasse que eu estava realmente ali. Você é real ou estou sonhando? Segurei sua mão com delicadeza, tentando não chorar na frente dele. Sou real, Rodrigo. Estou aqui. Ele fechou os olhos por alguns segundos e quando os abriu novamente, estavam cheios de lágrimas. Pensei que nunca mais te veria. Todos esses anos sonhando com este momento. Ficamos em silêncio por alguns minutos, apenas olhando, um para o outro, tentando processar o reencontro depois de uma década de separação. Ele estava diferente, mais maduro, com algumas rugas ao redor dos olhos e fios grisalhos nos cabelos, mas os olhos continuavam os mesmos, com aquela intensidade que sempre me desarrimava completamente. O que você estava fazendo aqui? Perguntei finalmente. Voltando para casa? Ele respondeu com dificuldade, a respiração entrecortada pelos ferimentos. Meu pai morreu na semana passada. Vim para o enterro e para resolver algumas coisas da herança. Estava voltando para São Paulo quando aconteceu o acidente. A ironia da situação me atingiu como um soco. Depois de 10 anos evitando qualquer possibilidade de reencontro, o destino nos colocara face a face justamente quando ele estava mais vulnerável, mais precisando de ajuda. E eu, que havia passado uma década tentando esquecer nosso amor, me vi novamente envolvida pelos sentimentos que pensei que estivessem mortos para sempre. Durante as 2 semanas seguintes, visitei Rodrigo todos os dias no hospital. Inventava desculpas diferentes para Antônio, dizia que estava ajudando uma família carente cujo chefe havia se acidentado, que era parte do meu trabalho voluntário na instituição. Ele nunca questionava, confiante na minha reputação de mulher dedicada às causas sociais. A cada dia, Rodrigo melhorava um pouco mais, e nossas conversas se tornavam mais longas e mais profundas. Ele me contou sobre sua vida em São Paulo, sobre o sucesso profissional que havia alcançado, sobre os relacionamentos que tentou construir, mas que nunca funcionaram porque estava sempre comparando outras mulheres comigo. Eu lhe falei sobre meus filhos, sobre os anos dedicados ao ensino, sobre o trabalho voluntário que havia se tornado minha paixão. Mas nunca falamos sobre o bebê. Nunca falamos sobre por que eu não havia aparecido em São Paulo 10 anos atrás. Algumas feridas são profundas demais para serem tocadas, mesmo quando o amor ainda existe. Foi na última semana de internação dele que aconteceu algo que mudaria tudo novamente. Rodrigo estava se recuperando bem e receberia alta em poucos dias quando, numa tarde de quinta-feira, ele segurou minha mão e disse: Dolores, não quero mais viver longe de você. Estes dias aqui me fizeram perceber que nunca consegui te esquecer, nunca consegui amar outra mulher da forma que amo você. Sei que você tem uma vida aqui, uma família, responsabilidades, mas também sei que o que existe entre nós é maior que qualquer obstáculo. Suas palavras mexeram comigo de uma forma que eu não esperava. Durante 10 anos, havia me convencido de que nossa história era apenas uma lembrança, uma fase da minha vida que havia ficado no passado. Mas olhando nos olhos dele, sentindo o toque da sua mão na minha, percebi que havia mentido para mim mesma durante toda essa década. Rodrigo, não é tão simples assim, respondi, tentando manter a voz firme. Você não entende como minha vida mudou. Tenho responsabilidades que não posso abandonar. Que responsabilidades? Seus filhos já são adultos, estão seguindo suas próprias vidas. Você não deve satisfação a ninguém além de si mesma. Ele não estava errado. Marina e Paulo realmente não dependiam mais de mim como antes. Meu casamento com Antônio há anos era apenas uma formalidade social. Não havia motivos práticos que me impedissem de buscar a felicidade que havia perdido 10 anos atrás. Mas havia a questão do segredo que eu carregava, a culpa pelo bebê que havia eliminado, a certeza de que não merecia uma segunda chance de felicidade depois das escolhas que havia feito. Como poderia construir um futuro com Rodrigo baseado numa mentira tão terrível? A proposta de Rodrigo ecoou na minha mente durante toda aquela semana. 51 anos de idade, filhos criados, casamento sem amor há mais de uma década. E ali estava o homem da minha vida me oferecendo uma segunda chance de felicidade.
Mas como aceitar essa oportunidade carregando o peso do segredo que jamais havia compartilhado com ele? Durante as noites, deitada ao lado de Antônio, que dormia profundamente sem suspeitar de nada, eu ficava acordada pesando os prós e contras daquela decisão impossível. Por um lado, tinha a chance de finalmente viver o amor verdadeiro, que havia sido interrompido 10 anos antes. Por outro, sabia que construir um relacionamento baseado numa mentira tão grave seria como edificar uma casa sobre areia. Foi numa sexta-feira à noite que tomei a decisão mais corajosa da minha vida até aquele momento. Rodrigo receberia alta no domingo, e eu sabia que se não falasse a verdade antes disso, perderia para sempre a oportunidade de ser honesta com ele. Esperei Antônio sair para a reunião mensal da empresa e as crianças estavam em Belo Horizonte estudando. Cheguei ao hospital com o coração batendo tão forte que as enfermeiras perguntaram se eu estava me sentindo bem. Rodrigo estava sentado na beira da cama, arrumando suas coisas numa pequena mala que eu havia trazido para ele alguns dias antes. Quando me viu entrar no quarto, seu rosto se iluminou com aquele sorriso que ainda me desarmava completamente. "Pensei que você não viria hoje", ele disse, se levantando para me abraçar. "Estava com saudade desde ontem." "Rodrigo, precisamos conversar", disse sem conseguir retribuir o abraço. "Há algo sobre nosso passado que você precisa saber antes de tomarmos qualquer decisão sobre o futuro." A seriedade no meu tom de voz fez o sorriso desaparecer do rosto dele. Ele me olhou com uma expressão de preocupação que me partiu o coração, porque eu sabia que em poucos minutos esse olhar se transformaria em algo muito pior. Sentamos nas 2 cadeiras do quarto, uma de frente para a outra, e respirei fundo várias vezes antes de começar a falar. "Lembra quando você partiu para São Paulo e eu disse que encontraria uma forma de resolver nossa situação sem magoar ninguém?" "Lembro. E durante todos esses anos me perguntei que forma foi essa, já que você nunca mais respondeu minhas cartas, nem apareceu em São Paulo." Eu estava grávida, Rodrigo. Estava esperando nosso filho. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Vi o sangue sumindo do rosto dele, os olhos se arregalando de surpresa e incredulidade. Por alguns segundos, pensei que ele fosse desmaiar. "Grávida?" Ele repetiu como se não tivesse entendido direito. "E o que... onde está... o que aconteceu com nosso filho?" A pergunta que eu mais temia havia sido feita. Durante 10 anos, ensaiei mentalmente como explicaria essa situação, mas nenhuma das versões que imaginei conseguia amenizar a crueldade do que havia feito. "Procurei uma parteira no distrito", disse com a voz quase inaudível. "Não podia criar uma criança fingindo que era do meu marido. Não podia abandonar Marina e Paulo. Não via outra saída." O que se seguiu foi o silêncio mais longo e mais doloroso da minha vida. Rodrigo me olhava como se eu fosse uma estranha, como se estivesse tentando processar informações que sua mente se recusava a aceitar. Quando finalmente falou, sua voz estava carregada de uma dor que me atravessou como uma lâmina. Você eliminou nosso filho? Rodrigo, você não entende como era impossível minha situação. Eu estava desesperada, sem ver alternativa." "Nosso filho!" ele gritou, se levantando bruscamente da cadeira. "Você eliminou nosso filho e nunca me contou. Durante 10 anos deixou que eu imaginasse que vocês estavam bem, que haviam escolhido uma vida sem mim." As lágrimas começaram a correr pelo meu rosto, mas eu sabia que não merecia compaixão. Eu sei que foi terrível, sei que não tenho perdão, mas naquele momento não conseguia ver outra saída. Outra saída? A outra saída era vir para São Paulo como havíamos combinado. A outra saída era me dar a chance de criar meu filho, de ser pai da criança que foi gerada com tanto amor. Rodrigo começou a andar de um lado para outro do quarto, as mãos nos cabelos, como um animal ferido. Eu nunca o havia visto tão transtornado, tão destroçado, e sabia que era eu a responsável por toda aquela dor. "Durante todos esses anos", ele continuou, a voz embargada pela emoção, "eu imaginava que você havia mudado de ideia sobre nossa vida juntos. Pensei que você havia decidido que me amava menos do que amava sua família. Mas nunca imaginei que você fosse capaz de... Como você conseguiu fazer isso, Dolores? Como conseguiu eliminar nosso filho e continuar vivendo como se nada tivesse acontecido?" "Eu não vivi como se nada tivesse acontecido." Explorei finalmente, a culpa e a dor de 10 anos transbordando de uma vez só.
Você acha que foi fácil para mim? Você acha que não morri um pouco todos os dias durante esses anos? Que não pensei naquele bebê cada vez que via uma criança na rua? Mas você fez a escolha. Você escolheu eliminar nosso filho em vez de lutar por nossa família. As palavras dele foram como tapas na minha cara, mas eu sabia que merecia cada uma delas. Durante 10 anos, havia me convencido de que havia tomado a única decisão possível, mas ouvindo a dor na voz de Rodrigo, percebi que havia outras alternativas que simplesmente me recusei a considerar por covardia. Você tem razão, admiti finalmente. Fui covarde. Escolhi o caminho mais fácil, que era esconder a verdade e eliminar o problema. Mas não posso voltar atrás, Rodrigo. Não posso desfazer o que foi feito. Não, você não pode. Ele disse, parando de andar e me encarando com uma frieza que jamais havia visto nos olhos dele. E eu não posso fingir que isso não aconteceu. Não posso construir um futuro com uma mulher que foi capaz de eliminar meu filho sem nem me consultar. Sabia que havia perdido Rodrigo para sempre naquele momento. Não apenas o amor dele, mas também o respeito, a afirmação, a admiração, qualquer possibilidade de perdão. Durante 10 anos, ele havia idealizado nossa separação como uma questão de circunstâncias adversas. Agora descobria que havia sido uma questão de escolhas deliberadas, e escolhas que incluíam a eliminação da criança que representava nosso amor. Rodrigo, eu entendo sua raiva, entendo que não pode me perdoar, mas você precisava saber a verdade antes de tomar qualquer decisão sobre nós. Que nós, Dolores? Não existe mais nós, nunca mais vai existir. Você destruiu qualquer possibilidade quando tomou aquela decisão 10 anos atrás. Ele voltou a arrumar suas coisas na mala, agora com movimentos bruscos, claramente tentando controlar a raiva e a dor. Eu ficava ali sentada, observando o homem que amava se afastar de mim para sempre, sabendo que desta vez a separação seria definitiva. Vou embora amanhã de manhã, ele disse sem me olhar. Vou voltar para São Paulo e tentar esquecer que este reencontro aconteceu. E peço, por favor, que você não tente entrar em contato comigo nunca mais. Não posso olhar para você sem lembrar do filho que perdemos por causa da sua covardia. Levantei da cadeira com as pernas bambas, sabendo que aquela seria nossa última conversa, nossa despedida definitiva. Na porta do quarto, me virei mais uma vez para olhá-lo, tentando gravar na memória sua imagem para carregar comigo pelo resto da vida. Rodrigo, chamei baixinho. Ele parou de arrumar a mala e me olhou. Eu te amei mais do que qualquer coisa nesta vida. E mesmo sabendo que você me odeia agora, quero que saiba que não me arrependo de ter te conhecido. Você me deu os momentos mais felizes da minha existência. E você me deu os mais dolorosos. Ele respondeu sem hesitar. Agora vá embora, por favor. Não torne isso mais difícil do que já é. Saí do hospital como um fantasma, sem conseguir chorar, sem conseguir sentir nada, além de um vazio imenso no peito. Durante o caminho para casa, dirigi no piloto, automático, com a mente completamente desconectada da realidade ao meu redor. Quando cheguei, Antônio ainda não havia voltado da reunião, então fui direto para o quarto e me deitei na cama com a roupa do corpo. Fiquei ali, olhando para o teto, tentando processar tudo o que havia acontecido. Em uma única conversa, havia perdido para sempre o homem que amava e havia revivido o trauma da decisão mais difícil da minha vida. Mas pela primeira vez em 10 anos, me sentia livre do peso do segredo. Rodrigo sabia a verdade, mesmo que essa verdade tivesse destruído qualquer chance de felicidade entre nós. Na manhã seguinte, que era sábado, acordei com uma estranha sensação de leveza. Sim, havia perdido Rodrigo definitivamente, mas também havia me libertado da mentira que carregava há uma década. Pela primeira vez desde aquela sexta-feira terrível na casa de Dona Lourdes, consegui respirar sem sentir uma opressão no peito. Antônio notou que eu estava diferente durante o café da manhã. Você parece mais relaxada hoje, ele comentou enquanto lia o jornal. Seu trabalho no hospital está te fazendo bem. Se ele soubesse que meu trabalho no hospital havia incluído reencontrar o grande amor da minha vida e perdê-lo novamente no espaço de 2 semanas, provavelmente não diria que estava me fazendo bem. Mas havia uma verdade estranha naquele comentário.
Pela primeira vez em anos, eu me sentia como uma pessoa íntegra, mesmo que fosse uma pessoa que havia cometido erros terríveis. Durante os meses seguintes, gradualmente retomei minha vida normal. Continuei dando aulas na escola, fazendo trabalho voluntário no hospital, cuidando da casa. Mas algo havia mudado fundamentalmente dentro de mim. A confissão para Rodrigo havia me forçado a encarar meus erros passados de uma forma que nunca havia feito antes. Comecei a procurar formas de me redimir pelos erros cometidos. Intensifiquei meu trabalho voluntário, especialmente com crianças órfãs e mães solteiras em situação de vulnerabilidade. Era como se estivesse tentando compensar a vida que havia tirado, ajudando outras vidas que precisavam de apoio. Foi durante esse período que comecei a repensar também meu casamento com Antônio. Durante anos, havia me acomodado numa relação sem paixão, fingindo que éramos felizes. Mas se havia aprendido alguma coisa com toda essa experiência dolorosa, era que a vida é muito curta para ser desperdiçada em mentiras e acomodações. Numa noite de domingo, depois que voltamos da missa, resolvi ter uma conversa honesta com meu marido. Não sobre Rodrigo, obviamente, mas sobre nossa relação e sobre os anos de distanciamento emocional que havíamos vivido. Antônio, comecei, enquanto tomávamos café na cozinha. Você já se perguntou se somos realmente felizes juntos? Ele parou de mexer o açúcar no café e me olhou com surpresa. Por que está perguntando isso? Porque acho que nós dois merecemos mais do que temos. Somos bons companheiros, criamos filhos maravilhosos juntos, mas há anos que não somos marido e mulher de verdade. O que se seguiu foi a conversa mais honesta que tivemos em décadas. Antônio admitiu que também sentia que nosso casamento havia se transformado numa parceria prática, sem romance, sem paixão. Falou sobre a solidão que sentia, mesmo estando casado, sobre como havia se resignado a um relacionamento baseado apenas em companheirismo e responsabilidades mútuas. Mas o que você está sugerindo? Ele perguntou finalmente. Estou sugerindo que talvez seja a hora de admitirmos que crescemos em direções diferentes, que podemos ser amigos, parceiros na criação dos filhos, mas que não precisamos mais fingir ser um casal apaixonado. Essa conversa foi o início de um processo de separação amigável, que levou alguns meses para se concretizar. Antônio se mudou para um apartamento próximo. Continuamos tendo uma relação cordial por causa dos filhos, mas finalmente nos libertamos da obrigação de fingir um amor que havia morrido há anos. Marina e Paulo ficaram surpresos no início, mas como já eram adultos e tinham suas próprias vidas, aceitaram nossa decisão com maturidade. Mãe, na verdade já fazia tempo que percebíamos que vocês não eram felizes juntos. Marina me disse durante uma visita. É melhor assim. Vocês merecem ter a chance de serem felizes de verdade. Aos 53 anos, me encontrei sozinha pela primeira vez desde os 18 anos de idade. Era assustador, mas também libertador. Pela primeira vez na vida adulta, não tinha que dar satisfação a ninguém sobre minhas escolhas. Não precisava fingir ser alguém que não era para manter as aparências sociais. Foi nessa época que recebi uma carta inesperada. Não era de Rodrigo, como por um momento louco havia imaginado. Era de uma sobrinha que eu nem sabia que existia, filha de um irmão de Rodrigo que havia se mudado para o exterior anos antes. A carta dizia que Rodrigo havia morrido num acidente de trabalho em São Paulo, que havia deixado uma pequena herança para mim, e que entre seus pertences encontraram cartas que eu havia escrito para ele anos atrás. A notícia da morte de Rodrigo me atingiu como um raio. Mesmo sabendo que não tínhamos mais futuro juntos, mesmo depois da forma dolorosa como nos separamos no hospital, uma parte de mim ainda guardava a esperança secreta de que um dia poderíamos nos perdoar mutuamente. Agora, essa possibilidade havia morrido com ele. Está acontecendo? Você parece que perdeu alguém muito importante, ela disse com aquela intuição feminina que sempre me impressionava nela. Como explicar para minha filha que estava de luto pelo homem que havia amado em segredo durante anos? Como contar que sua mãe havia vivido uma paixão destrutiva que quase arruinou nossa família? É só uma fase difícil, querida. A separação do seu pai, as mudanças na vida, você sabe como é. Mas Marina não se contentou com essa explicação superficial.
Durante toda a sua vida, ela havia me visto como uma pessoa forte, decidida, capaz de enfrentar qualquer dificuldade. Ver sua mãe destroçada dessa forma a deixou preocupada o suficiente para cancelar compromissos importantes e ficar comigo por 2 semanas. Foi durante uma dessas noites, quando estávamos conversando na cozinha depois do jantar, que Marina fez uma pergunta que me pegou completamente desprevenida. Mãe, você já teve outros amores além do papai? A pergunta era tão direta, tão inesperada, que por alguns segundos fiquei sem reação. Marina era uma mulher adulta, formada em medicina, já namorando sério há 2 anos. Não era mais uma criança que precisava ser protegida de certas verdades sobre a vida. Por que está perguntando isso? Respondi, tentando ganhar tempo para decidir quanto da verdade poderia compartilhar. Porque você está sofrendo como alguém que perdeu um grande amor. E não é tristeza pelo fim do casamento com o papai. Isso eu tenho certeza. É algo muito mais profundo. A sensibilidade da minha filha me impressionou e ao mesmo tempo me aterrorizou. Durante todos esses anos, havia me considerado uma excelente atriz, capaz de esconder meus verdadeiros sentimentos de toda a família. Mas Marina havia percebido algo que nem eu mesma sabia que estava transparecendo. Respirei fundo e tomei uma decisão que mudaria para sempre minha relação com minha filha. Marina, vou te contar uma história sobre sua mãe que você nunca soube que existia, mas preciso que você me prometa que vai me ouvir até o final antes de me julgar. Quando ele soube a verdade, Marina me ouviu em silêncio absoluto, os olhos arregalados de choque, mas sem me interromper nem uma única vez. Quando terminei de falar, ficamos sentadas em silêncio por vários minutos. Eu esperava gritos, acusações, julgamentos. Esperava que minha filha me olhasse com desprezo e saísse de casa me condenando para sempre. Em vez disso, ela se levantou da cadeira, veio até onde eu estava e me abraçou com uma força que me fez desmoronar completamente. Mãe, ela disse com a voz embargada. Não posso imaginar como deve ter sido difícil carregar esse peso sozinha durante tantos anos. Você me odeia? Perguntei entre soluços, ainda sem acreditar na reação dela. Te odiar? Mãe, você sacrificou o amor da sua vida para não nos abandonar. Tomou a decisão mais difícil que uma mulher pode tomar para nos proteger. Como eu poderia te odiar por isso? A compreensão de Marina me curou de uma forma que eu não sabia que era possível. Durante 30 anos, havia carregado sozinha o peso da culpa, da vergonha, do arrependimento. Ter alguém que me conhecia verdadeiramente, que sabia de todos os meus erros e ainda assim me amava incondicionalmente, foi como receber uma absolvição que eu nunca pensei que mereceria. Mas você entende que eu cometi erros terríveis, né? Que traí seu pai, que eliminei uma vida inocente. Mãe, você era uma mulher de 37 anos presa num casamento sem amor que de repente descobriu o que significava ser realmente amada. Fez escolhas num momento de desespero, tentando proteger a família que já tinha. Não foram escolhas perfeitas, mas foram escolhas humanas. Naquela noite, Marina e eu conversamos até o amanhecer. Ela me fez perguntas que eu nunca havia me feito. Me ajudou a processar sentimentos que eu havia reprimido por décadas. Foi como uma sessão de terapia com a pessoa que mais me conhecia no mundo. Você ainda o ama? Ela perguntou em determinado momento. Sempre vou amar, respondi honestamente. Rodrigo foi o grande amor da minha vida, mas agora ele se foi e preciso encontrar uma forma de viver com essa saudade sem me destruir. Nos meses que se seguiram, Marina se tornou minha maior aliada no processo de cura. Ela insistiu para que eu procurasse ajuda psicológica. Me acompanhou nas primeiras sessões, me ajudou a reorganizar minha vida como mulher solteira aos 53 anos. Paulo levou mais tempo para entender e aceitar a separação dos pais, mas com o tempo também compreendeu que era melhor para todo mundo. Nunca contei para ele sobre Rodrigo. Alguns segredos são pesados demais para serem compartilhados com todos os filhos, e Marina concordou que era melhor assim. Foi durante esse período de reconstrução que comecei a trabalhar com crianças órfãs de forma mais sistemática. Consegui uma transferência para trabalhar meio período numa instituição de acolhimento, onde cuidava de bebês e crianças pequenas que haviam sido abandonadas pelos pais biológicos. Era minha forma de tentar compensar a vida que havia tirado, ajudando outras vidas que precisavam de amor e cuidado.
Cada criança que ninava, cada bebê que alimentava, cada sorriso que conseguia arrancar de uma criança traumatizada, era como um bálsamo para minha alma ferida. E se essa mensagem estiver tocando seu coração de alguma forma, lembre-se, você pode apoiar essa missão clicando em Valeu demais. Isso fortalece esse canal de luz e nos permite continuar espalhando essas mensagens com todo o carinho para mais pessoas. Os anos foram passando e eu fui encontrando uma nova forma de ser feliz. Não era a felicidade intensa e avassaladora que havia experimentado com Rodrigo, mas era uma felicidade serena, baseada no propósito de ajudar outras pessoas e na gratidão pelos filhos maravilhosos que havia criado. Marina se especializou em pediatria e também começou a trabalhar com crianças em situação de vulnerabilidade. Às vezes brincávamos que era uma paixão de família, ajudar crianças que precisavam de amor. Paulo se tornou um designer gráfico de sucesso e se casou com uma moça maravilhosa que eu adotei como filha. Quando me tornei avó, aos 62 anos, senti como se um círculo estivesse se fechando. Segurando meu primeiro netinho nos braços, lembrei do bebê que havia perdido tantos anos atrás e por um momento senti uma dor lancinante. Mas logo essa dor foi substituída por uma gratidão imensa, por ter tido a oportunidade de viver para ver aquele momento. Hoje, aos 67 anos, posso dizer que encontrei a paz com minha história. Não me orgulho de todas as escolhas que fiz, mas entendo que foram feitas por uma mulher desesperada, tentando equilibrar amor e responsabilidade numa situação impossível. Rodrigo continua vivo na minha memória como o homem que me ensinou que eu era capaz de amar e ser amada de forma profunda e verdadeira. O filho que perdemos existe no meu coração como um anjo que me protege e me perdoa pelos erros do passado. E minha família, que consegui manter unida apesar de todos os sacrifícios, continua sendo minha maior fonte de alegria. Às vezes, quando estou cuidando das crianças na instituição, uma delas me pergunta sobre minha vida, sobre como consegui ser forte o suficiente para cuidar de tantas pessoas. E eu sempre respondo a mesma coisa. A vida nos coloca diante de escolhas difíceis, querida. O importante não é fazer sempre a escolha certa, mas aprender com nossos erros e tentar fazer diferença na vida de outras pessoas. Sei que minha história pode chocar muitas pessoas que me ouvem. Sei que algumas vão me julgar pela traição, outras pela decisão de eliminar o bebê, outras ainda por ter guardado o segredo por tantos anos. Mas espero que algumas entendam que por trás de cada escolha havia uma mulher comum, com medos, desejos e limitações, tentando navegar por uma situação que não havia manual de instruções. O que aprendi nestes 67 anos de vida é que nenhum de nós é completamente bom ou completamente mau. Somos seres humanos complexos, capazes de grandes gestos de amor e também de erros terríveis. O que define nossa vida não são os erros que cometemos, mas o que fazemos para tentar repará-los. Por isso dedico meus últimos anos a cuidar de crianças que, como aquele bebê que perdi, precisam de amor e proteção. É minha forma de honrar a memória de Rodrigo, de pedir perdão ao filho que não nasceu e de agradecer aos filhos que tive a coragem de não abandonar. E para vocês que me ouviram até aqui, que compartilharam comigo esta jornada dolorosa, mas real, quero dizer uma coisa. Todos nós temos segredos que carregamos. Todos nós tomamos decisões das quais nos arrependemos. Mas enquanto estivermos vivos, enquanto tivermos a oportunidade de fazer diferença na vida de outras pessoas, ainda há esperança de redenção. Não busquem a perfeição, porque ela não existe. Busquem a coragem de amar verdadeiramente, mesmo que isso signifique sofrer. Busquem a força de assumir suas responsabilidades, mesmo quando isso exige sacrifícios dolorosos. E, principalmente, busquem a sabedoria de transformar suas dores em fonte de compaixão pelos outros. Esta foi minha história, crua e real, como prometi no início. Uma história de paixão, traição, perda e redenção. Uma história de uma mulher comum que viveu um amor extraordinário e pagou um preço alto por isso, mas que conseguiu encontrar um sentido para sua vida através da dor. Espero que, de alguma forma, minha experiência possa ajudar outras mulheres que estão passando por situações impossíveis, que se sentem perdidas entre o coração e a razão.
Espero que entendam que não existem escolhas fáceis quando se trata de amor e família, mas que sempre é possível reconstruir uma vida com propósito, mesmo depois dos piores erros. E se vocês gostaram desta história, se ela tocou seus corações de alguma forma, compartilhem com outras pessoas. Não para julgar ou condenar, mas para lembrar que todos nós somos humanos, todos nós falhamos e todos nós merecemos uma segunda chance de sermos felizes. Sintam-se abraçados por esta velha professora que aprendeu que o amor verdadeiro, mesmo quando não pode ser vivido completamente, sempre deixa sementes de bondade que podem florescer de formas inesperadas. E lembrem-se, enquanto houver vida, há esperança de redenção. Obrigada por me ouvirem com o coração aberto. Vocês me deram o presente mais precioso que uma pessoa pode receber, a oportunidade de ser verdadeiramente ouvida e compreendida. Que Deus abençoe cada um de vocês e que encontrem em suas próprias vidas a coragem de amar sem medo e a sabedoria de transformar suas dores em fonte de luz para os outros.